Sejam muito bem-vindas, fabulosas, a mais um encontro do nosso episódio aqui do nosso programa Podcrep. Como o próprio nome diz, é um podcast onde eu entrevisto, facilito um desafio do outro lado de uma fabulosa. Ela traz um tema que está impedindo ela de avançar em fazer renda com crepes congelados e atingir o faturamento de 3 mil mensal, trabalhando 2 horinhas por dia, e eu auxilio ela no decorrer aí de por volta de 30 minutos, ajudando ela a enfrentar esse obstáculo e realmente seguir essa jornada. E hoje a gente vai falar com uma fabulosa Francisca e eu vou tirar uma dúvida dela, e essa dúvida pode ser a sua também. Vamos lá. Seja bem-vinda, Francisca Silvânia, nossa fabulosa seguidora. Obrigada. Está lá presente, está sempre acompanhando nossos Um, conteúdos. Firme e forte, né, Francisca? um De onde pouco. você fala? Eu falo do Rio Grande do Norte. Oh, terra boa, hein? Qual cidade? E quente. Tenente E, Ananias. Francisca, É. esse Podcrep é um programa nosso novo aqui do canal, onde a gente tem a intenção de estar em 30 minutos, tá conseguindo sanar uma dúvida principal sua, que tá, às vezes, sendo um desafio para você trilhar a jornada com crepes congelados, né? E faturar 3 mil por mês com esse meio de renda aí da sua casa, trabalhando 2 horinhas por dia. E então, como que vai funcionar? Eu vou te fazer, né, a pergunta da sua dúvida principal, que você até preencheu o formulário. Você vai em 2 minutinhos, assim, mais ou menos por aí, me explicar o que que é a sua dúvida principal lá, que você colocou no formulário, e a gente tem por volta de uns 20, 25 minutinhos para poder estar te ajudando da melhor forma, tá? Você faz o que hoje, Francis? Conta um pouquinho para a gente, para entender melhor seu contexto. Não, hoje, ultimamente, eu só fico em casa. Só Então, sou seria dona uma de casa. renda, né? Uma renda principal para você, né? No caso dos crepes Sim, congelados. Entendi. sim. O que que é a sua dúvida hoje, Macro, que impede você de começar a sua jornada e trilhar aí os 3 mil por mês com crepes? Bem, assim, dúvida é várias, que eu sou muito em dúvida. Aquela Mas, macro, assim, aquele hoje, principal. eu acho que hoje é assim, para mim é como começar mesmo, porque assim, eu já tentei, que nem eu mandei para você, já comecei a fazer os crepes, eu comprei a massa, mas ainda não estou conseguindo acertar no crepe mesmo. Eu já fiz, já dei para as meninas experimentar, pelo menos no sabor, pelo menos elas já me confirmaram que são bons. Mas ainda eu não consigo acertar para deixar eles no formato bonitinho assim, no caso, de um lado do outro. Às vezes fica grandinho de um lado, do outro não fica. Hum, E você tem a máquina, Aí máquina é caseira, né? essa que dá um trabalho. Eu tô achando que ela ainda dá mais trabalho que a outra, porque eu nunca usei a outra, mas Tá. Então, sua dúvida seria assim, como você passar pela primeira fase, você já começou, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar, já, você tá lá com o pezinho na é, água, você tá com a pontinha do pé ainda, mas tá, né? Tem gente que nem colocou o pé na água ainda. Você tá iniciando os testes na sua máquina caseira que você já sim, tinha em casa e você tá sentindo um desafio em dar o próximo passo, que seria aquela validação para começar a vender mesmo, né? Fazer a primeira venda, receber sim, o primeiro Pix, vamos dizer assim. isso, E vamos lá, a sua dúvida da máquina, né? Realmente, a máquina caseira, ela é diferente da profissional em alguns quesitos. Primeiro, no seu formato, no seu peso, porque a máquina caseira ela é bem levinha, né? Ela é como se fosse uma é, sanduicheira mesmo. A máquina profissional, como por ser profissional, ela é bem mais pesada, porque ela é mais forte, ela é mais potente e existem máquinas com 12 cavidades que é o dobro de uma máquina caseira, que é no máximo 6, né? Normalmente que a gente vê. Então, sim,
É claro que a máquina profissional vai ser melhor para você na desenvoltura, no sentido assim, fabricar com mais rapidez, fabricar com mais suavidade, vamos dizer assim, mais escala. Mas o que que eu sempre falo? Para começar, Entendi. você que tem a máquina caseira, comece com a máquina caseira. Porque às vezes a pessoa põe o empecilho da máquina e nem começa, e tem a caseira. Então, se o empecilho é começar, começa com ela. Mas tenha ciência que para você escalar e chegar nos 3.000, você vai precisar da profissional que, com os frutos que vai vir de venda dessa caseirinha, as primeiras vendas, já é o suficiente para você pagar a primeira prestação da maior. É, a gente está com um parceiro Novamac que, além de dar 5% de desconto para as fabulosas, divide em 12 vezes. Então, a parcela fica muito suave, cabe no bolso e com as próprias vendas da própria máquina profissional, você já consegue pagar ela. Mas se você se sente mais confortável de fazer na caseirinha para pagar a maior, ah, não, eu não quero já comprar para depender dessa venda da própria máquina profissional para pagar ela. Começa com a caseira. Agora, ela vai ter uma demorinha a mais para poder produzir? Vai, porque ela é caseira, ela é aquela máquina familiar que a pessoa não tem intenção de ganhar dinheiro com crepes e está fazendo lá um crepe mais ou menos, porque não tem metodologia, não tem nada, né? Mas, normalmente, essa máquina foi feita para isso. Agora, com o olhar dos congelados, né, que a gente está vindo com essa ideia totalmente aí inovadora, porém de um produto tão querido e tão universal, né, na boca de todo mundo, que está mudando o olhar aí da máquina, né? A máquina caseira já está sendo, as pessoas já estão olhando para ela como lucrativa, não só aquela caseirinha de fazer crepe para a família comer no final de semana. E tá tudo bem. É Então, verdade. olhe para ela assim, entenda que ela tem uma limitação, mas ela pode começar a te dar os frutos sim. As questões dos ajustes, realmente, a parte prática do crepe em si, ela tem muitos detalhinhos envolvidos. De prática mesmo, da parte de fazer, ter certos cuidados, coloca assim, coloca assado, mas aqui para poder te ajudar, né, numa consultoria, o que eu vou te falar é que quanto mais você pratica, melhor você fica. É uma frase que eu gosto de usar muito. É, Então, às vezes, quantas vezes você já fez o teste? Assim, você falou, tô fazendo o teste. Quantas vezes você já fez? Por exemplo, quantos dias você já tentou fazer? até agora, na verdade, poucas vezes. Foi só 3 vezes. Tá vendo? Então, Por realmente questões, você. por questões, questões financeiras e essas coisas assim, que Então, é então, mais se você fez complicado na vida. pouco, se você fez poucas vezes, como você vai se cobrar, tá num patamar elevado de um crepe já assim profissional, sendo que você começou e fez só 3 testes na máquina caseira, que você sabe que ela não vai fazer vários ao mesmo tempo por hora, né? Ela vai fazer menos. Mas É, se você só fez 3 vezes, como que você quer já, assim, se cobrar isso? Então, é ter essa gentileza com você mesmo. Poxa, eu só fiz 3 vezes, então eu estou no caminho. O que que eu preciso fazer? Que é a minha consultoria com você sobre isso. Praticar mais. Nem que seja mais uma receita, depois mais uma receita. Uma receita. O custo do crepe é muito barato. E isso é um dos potenciais dele, né? Porque você gasta pouco para produzir. Tem produto que você tem que é, comprar chocolate nobre, que o saco custa não sei quantos reais e blá blá blá. Crepe não. Para você começar com recheios simples e clássicos, que não precisa você começar um cardápio master, começa com recheios clássicos e baratos, presunto, queijo. Você precisa de pouco, você vai lá na feira ou no supermercado, compra só um tabletinho, um pedacinho de presunto, um pedacinho de mussarela, compra só 1 quilo de farinha e os insumos da massa e faz. Então, às vezes você fala, eu financeiro eu não posso estar investindo de ficar testando, mas testa uma receitinha. Depois mais uma receitinha. Eu tenho certeza que essa prática, junto com a metodologia, que você também precisa, né, saber como que faz, mas mesmo sabendo passo a passo de como faz, te falar que é normal a prática. Nossa, eu tô fazendo igualzinho ela tá fazendo, mas não tá igual. Mas por quê?
Você é a primeira, segunda, quarta vez que está fazendo. Eu já sou a milésima primeira. Então, É verdade. é normal você ver, às vezes, o meu crepe num post e tal, falando, nossa, mas o crepe dela tá bonito. Mas quanto tempo a gente já tá fazendo isso? Quanto que a gente teve que apanhar lá atrás? E pior, sem ninguém para mentorar, sem ninguém para ajudar, sem ninguém que sabia nada de nada, nada com nada. Então, metodologia, porque fazer crepe não é dom, fazer crepe é totalmente algo ensinável, que qualquer pessoa, até uma criança, minha sobrinha de 9 anos, ela consegue fazer, porque é algo simples. Agora, fácil não é, porque você tem que demandar sua energia, você tem que tirar tempo, 2 horinhas por dia, e fazer, e melhorar, e cada dia. Não existe pílula mágica para nada, né, Francisca? Então, por exemplo, eu quero uma É pílula mágica verdade. que vai cair assim um plim-plim, eu vou fazer um crepe, já vai sair lindo, maravilhoso, e vai vir cliente bater na minha porta sem eu fazer nada. É metodologia. O que que é metodologia? É um passo a passo que você vai seguir e qualquer pessoa, seja ela nunca feita crepe antes, nunca vendido nada antes, vai conseguir ter resultado. Só que ela precisa fazer os 50% dela. Não adianta só ter o método ou eu querendo ajudar e a pessoa não se ajudar. Então você está no caminho. O que que eu te falo? Continue testando, ajustando. A máquina caseira, ela não tem aquele termostatozinho, né? Que é aquele controle de temperatura que você vê. 50 É, graus, 100 graus, 150 graus. Isso dificulta um pouquinho mais, porque na profissional elétrica você consegue ajustar. Vou pôr 100. Deu 1 grau aqui, já vou pôr mais, 200. Agora eu vou diminuir para fazer a próxima remessa e depois eu vou aumentando aos pouquinhos. Na caseira não tem. O que que é? Tirar da tomada. tira da tomada, é. Depois põe na tomada. E ela tem um tempinho maior para aquecer do que a profissional. Então, às vezes, você tem que esperar uns minutinhos lá. Mas é possível, volta onde eu falei, é querer. E ter, lógico, um pouco mais de paciência por ser a caseira. Mas a partir do momento que você fala, ela vai ser o meu pontapé inicial e eu vou ter história para contar com essa máquina aqui, quando eu estiver lá na frente já prosperando. A partir do momento que você fala isso, ela vai te frutificar. Agora, se você vê tudo como desafio, aí já fica mais difícil. Em relação à máquina, eu nunca trabalhei com a caseira, eu já comecei com o profissional direto, mas pelo que eu vejo de tamanho, muda o formato, mas em dosagem de material não vai mudar muito. Então, a sua precificação não vai ser muito alterada. Muito pelo contrário, vai ser positivo, porque como o seu tempo de trabalho está sendo considerado lá naquele preço, né? Como no profissional você anda mais rápido, o que que acontece? Você ganha tempo. E tempo Mais, é mais dinheiro. tempo. Então você vai É, estar ganhando dinheiro, né? Como diz, com a profissional, porque você está fazendo mais por vez. Então é ter esse cuidado. Você falou que fez os primeiros testes, 3 mais ou menos, deu já para as pessoas experimentarem, que é esse processo muito dei. importante de se validar. A gente só consegue vender algo se a gente tiver confiança que é bom. Você não consegue indicar um filme para uma pessoa se você não viu, ou então se você não gostou. Você fala, eu vou abrir a boca para falar, mas falo meio chué, assim, eu não tenho força, porque eu tô oferecendo uma coisa que eu não gostei, eu não comprei a ideia. Agora, quando você tem convicção, você quebra qualquer barreira. É isso que você está fazendo. Tendo opinião de pessoas, porque só a sua, você vai lá, faz o crepe e come. A Francisca come. Tá gostoso, mas a gente sempre vai ver defeito, porque a gente que está fazendo, né, costuma ter esse É, autocrítico, né? A gente é muito é autocrítica. Ai, verdade. mas não tá bom. Mas por quê? A gente está morrendo de medo por dentro e arruma desculpas, saídas para não começar a vender. A gente se boicota. Aí vem aquele encontro de medo, né? A gente teve aí encontro de aquecimento da jornada de sobre medo. Foi. Então a gente se boicota demais. Então, por isso que a gente fala, chama alguém de fora, de confiança no sentido que não vai mentir para você, também falar que tá bom, sendo que não tá. Uma pessoa que vá te falar a verdade, mas que seja de fora, porque o olhar dela vai ser como cliente. Aquela pessoa que está experimentando agora de graça, porque está no início, ela vai comprar de você no futuro.
E não buscar essa perfeição, porque a perfeição não existe. Os meus crepes até hoje, perfeitos não são e nunca serão. Você sabe por quê? Que por mais que seja uma máquina Hum, que faça, é um humano que está por trás. A máquina não joga a massa sozinha lá, não coloca o recheio, não prepara o recheio. Quem prepara é o humano. Então, tudo que um humano põe à mão é passível de imperfeições e falhas. Só que essas imperfeições, elas têm que ser toleráveis. Ah, mas deu só um defeitinho aqui. Gente, vende mesmo assim, ninguém vai ficar olhando né, defeitinho ou outro. Agora, não pode estar grotescamente com defeito. Então, é, pensa, até eu que estou avançada, uma hora ou outra, eu tenho que ficar me controlando, né? Eu passo lá na metodologia as possíveis falhas, como evitar e tudo, mas eu tenho que ficar sempre policiando para não acontecer lá aquilo, porque eu sou humana, é eu que monto o crepe, a máquina só pressiona. A máquina ela só tem função de modelar e assar, mas quem faz é você, põe isso na cabeça. é, Então assim, tem que estar pronto para começar, tem que estar bonitinho, recheio ok, massa ok, textura ok, mas começa, depois você melhora. Você vai ver que quanto mais você praticar, mais você vai ficar satisfeito com o crepe, porque mais você vai ficando suave para você, vai virando automático. Que fala uma coisa aí que você faz todo dia tem anos, que antes você não era boa e agora você é boa. Você lembra de alguma coisa? Que antes assim, lembro. dá um exemplo aí. O que que seria? Eu vou dar um exemplo. Primeiro da comida, que quando eu comecei, não sabia. E principalmente tapioca, eu não sabia. E é simples Hoje eu já relativamente também. é simples, e E hoje você eu sei apanhava. e não esqueço. E faz de olho Apanhava muito, fechado, não é mesmo? Se você está vendar os olhos, você deve saber verdade. fazer. Então, a mesma coisa, É, Francisca, isso é vai ser com o verdade. crepe. A mesma coisa vai ser com o crepe. Entendeu? É pensar nisso. Ué, mas eu não era boa na comida, na tapioca, não sei o quê, e agora eu sou. Por que que no crepe vai ser diferente? Sendo que eu não preciso ter dom para isso. Agora você está no início. Você está lá na fase inicial, agora você estava no tapioca. Então, entender isso, né? Aí, abaixa o nível do autocrítico, põe a sandália da humildade. O fulano, ciclano, beltrano que testou de confiança falou que você já pode começar. Se joga, faz a precificação, lógico, como é que você vai falar o que que você vai vender e por quanto você vai vender se você não entender aquela base que é fundamental, porque é onde vai estar o seu dinheiro. Começa vendendo. Imprime, mas eu não tenho uma embalagem personalizada, eu não tenho etiqueta comestível ainda, eu não tenho. Começa com o que você tem, depois melhora. E eu te falo, só quando você fizer a primeira venda que você vai destravar. Por isso que na turma anterior da minha fábrica, eu fiz um desafio chamado 30 dias, que a gente vai sofrer por revisões agora, nessa próxima turma, e vai para melhor, com certeza, mas a gente fazia 30 dias. Eu tinha o intuito de, em 30 dias, com encontros periódicos ao vivo comigo, as alunas, em 30 dias, ter a primeira venda. E por que que eu focava só na primeira venda? Porque eu sabia que se ela fizesse o primeiro, ela ia embora. Aí fluía, sabe? O problema é só começar, porque você vai se boicotar, falar que não tá pronto, que não sei o quê, que tem vergonha, que não sei, ai, que se não gostar, você vai ficar um monte de desculpa. Aí quando faz o primeiro, vai. E assim É, foi. mas é. Fez a primeira, maioria. Quem levou a sério o desafio, porque tem isso também, lembra dos 50%? Tem gente que não quer fazer seus Uhum, 50%. Eu não tenho como passar pela tela e aí e fazer para você. Eu tenho como te explicar, te ensinar, te ajudar, mas eu tenho como fazer por você. Aí tem gente que não faz, não consegue, não tem jeito. A vida é assim. Mas quem fez, conseguiu. E hoje fala, nossa, né? Tem umas que até falam assim, Pritz, eu achava que era um bicho de sete cabeças que ia me engolir. E assim, vi que é realmente uma coisa que é um passo após o outro. Hoje eu olho para trás, eu estou bem melhor do que eu era lá atrás, há um mês atrás. Então, entender isso, sabe, Francisco? Você já começou, já está com o pé na água, você já começou a validar, o pessoal já está elogiando. Indica aí, igual você falou que tem uns ajustes de crepe, faz mais umas duas remessas, dá para esses pessoal comer também, experimentar. Na hora que você fala assim, não, agora eu já fiz uns.
umas remessinhas boas, tô me sentindo mais segura e o feedback, que é o retorno dessas pessoas, tá mais firme agora. Aí você já vai pro próximo passo. Embalagem, com a embalagem simples mesmo, só começa, tá? Lá na jornada vocês vão ver assim que tem muita forma, né, de poder vender os crepes. E às vezes a pessoa fala, mas 3.000 faturados com crepe? Mas, nossa, tem que ter cliente demais comprando crepe. Não é bem assim, porque você tem tanta possibilidade que 3.000 é base. Você vai ultrapassar depois com o tempo. Lógico que depende de você, mas que é um patamar, assim, muito bom, mas que é base. Você tem que pegar ele para depois até explodir. E que você vai ver que é É, possível. Mas você só chega nos 3.000 se você fizer a primeira venda. Não tem como você começar hoje e já faturar 3.000 em um dia. Tipo assim, comecei hoje, do absoluto zero, 3.000 em 3 meses é possível. Em um dia, não, nada é possível, porque aí não é pílula, né? Mágica. é, essa parte aí eu já tenho como é que eu digo, já entendo que sim, que é assim, não vai ser assim, na hora que eu começar que eu vou conseguir. A parte que eu mais penso, que acho que talvez que me prejudica mais é assim, no lugar onde eu moro, sobre a precificação, porque aqui, se a gente, no caso, você vende um preço aí, que eu já vi, que você já falou. Aqui já é outro. Se a gente pensar em aumentar um pouco, já não concordam, já acham caro, já. Só que assim, sempre dão preço mais assim, um pouco maior em outras coisas. Eles nem pensam, as pessoas, é isso que eu observo Você muito tá aqui falando onde eu que moro. tem coisas que eles pagam mais caro e não retruca, e tem coisa que eles Isso, pechincham? isso, e quando você vê, é uma coisa assim que, quando eu, pelo menos eu, né, eu olho e disse, meu Deus, eles pagam um preço nessa, assim, tem o termo de lanche, eles pagam isso tudo E numa você coisa que sabe, a gente quer cobrar. e você sabe por que que uma coisa eles pagam mais caro e as outras não? Pechincha? Você, Não, você, você chuta alguma coisa? Não é porque eu você é acho que eu menos, nem, não é porque você é menos privilegiada que o outro, não, porque Deus te castigou por algum motivo. Não, né? Não. Sabe por que que é? Porque essas pessoas, elas agregam valor no produto delas e vende para o público certo. hum, E você é, tem que fazer a mesma coisa. Então, o que que eu quero dizer com isso? Você tem que vender o crepe de forma valorizada e realmente entregar produto. Lembra dos 3 pilares? Que foi uma das aulas de aquecimento? Produto, atendimento e pós-venda. Para a pessoa falar assim, gente, a Francisca vende um crepe da casa dela, ela não tem loja física, mas você precisa ver que atendimento, que qualidade, vem tudo muito organizadinho, feito com amor, carinho, super recheado, delicioso. Eu nunca comi um crepe assim na minha vida. Etiqueta comestível, porque etiqueta comestível você pode começar agora com crepe na máquina caseira. É super baratinho, vai estar na sua precificação. Você pede lá, amanhã te manda, rapidinho. Aí ele vê valor. Valor é diferente de preço. Preço é o dinheiro, valor é o que as pessoas enxergam do seu produto. Por hum, exemplo, eu tenho um protetor solar que eu gosto de dar exemplo. Eu uso ele. Eu não sou de comprar nada carão, assim, eu sou meio assim, não sou esse negócio de marca. Mas eu compro esse protetor solar que custa R$ 80 um tubinho desse tamanho. É caro ou é barato? Às vezes para você é caro, para mim não é caro. Por quê? Eu enxergo um valor diferente nele do que você. Eu passo ele, minha pele fica do jeito que eu quero, me protege, eu não preciso nem passar maquiagem e não sei o quê. Então eu pago 80 sorrindo. Então você tem que fazer isso com seus crepes é, também. A pessoa comer o crepe, às vezes na primeira vez ela vai ficar assim, mas será que esse crepe é bom mesmo? Aí vai, compra, coma um, coma um. Aí ela ganha. Coração vale X reais mesmo. Porque o negócio é bom. e é, Agora, se ela e comer o é seu isso, crepe e achar caro ainda, seu crepe tá maravilhoso, tá tudo, atendimento, você tá fazendo certinho. E ela achar caro ainda, aí eu vou te falar que é outra questão. Não é ela o seu público-alvo. Você não quer vender para ela.
E hoje, no conteúdo que vai ser rodado, né, a partir desse momento que a gente está gravando, vai ser sobre isso. Vai falar sobre isso. Até vou dar exemplos do brigadeiro, né? Eu gosto de dar exemplo. O brigadeiro, tem brigadeiro açucarado com achocolatado do mais ruim, e tem brigadeiro com chocolate nobre, cacau 100% que derrete na boca, que não sei o quê. Um é R$ 50 o centro, outro é R$ 100 o centro, mais ou menos. Não sei o preço, né, de brigadeiro. Qual que você compra? Tem Eu, gente que tá nem aí que esse é nobre, gostoso, saboroso, que eu vou ter uma experiência, que eu vou virar os olhos quando eu vou comer. Esse quer o barato, tá nem aí. Tem gente que quer já o é nobre, porque ele verdade. preza experiência, Então, você tem que buscar essas pessoas que querem comer bem. Quem não quer comer bem, vai ter na sua cidade, como tem em todo lugar, mas você não vai focar neles. Então, você vai buscar ser essa pessoa que vende um crepe que agrega valor e que vai vender para as pessoas que elas não vão ficar questionando. Só que a sua precificação vai ser coerente. Você também não vai fechar os olhos e falar assim: ah, eu acho que esse crepe vou vender a R$ 20. Hum, Nossa, R$ 20 um crepe. Não é assim. Então você tem que ter coerência. Ele tem que realmente ser precificado de forma justa e coerente porque ele vale. Você não vai chutar um preço lá em cima, nem lá embaixo. Você trabalhar de graça, perder dinheiro. Então, é entender, o meu preço é esse, eu preciso disso para eu sobreviver, para eu ter meu lucro, para eu faturar, é isso que eu vou vender. A pessoa que não quer comprar, não quer pagar, o problema é dela, felizmente, porque nem todo mundo vai pagar pelo que vale o seu produto. Mas tem gente que vai pagar igual essas que você falou, que paga caro por outros produtos também. E comece. Prática. Se você só ficar assistindo e não praticar, ou só deduzindo, É, já mirabulando, sonhando. Infelizmente, sonho só vira realidade se tiver ação, tá? Mas você já está tendo. Você já está tendo, gostei de ver já que você já está testando. E você vai conseguir ter o seu espaço no mercado com isso, entendeu? Sendo a top das galáxias. A que não tem para ninguém, entendeu? E trabalha isso, com mas só certeza. consegue se você começar com primeira ação. Sem isso não tem jeito. Te ajudei Ajudou sim. e eu, ó, Já me ajuda bastante. junta tudo que você já aprende, né, no dia a dia, nos conteúdos e pega quem está assistindo aqui também, que está com as mesmas dificuldades, desafios, pensamentos, bloqueios, serve para você também, né? Então, pega para ti e põe acontecer. Saiba que só depende de Sim, você, de mais ninguém. com Que, certeza. que ninguém vai fazer por você, né? Assim, a ação em si. Você vai ter que colher, que plantar e também, mas depois você vai colher. Com certeza. Em breve. Muito obrigada. Foi um prazer conversar com você pessoalmente, mesmo por Prazer câmeras, foi mas meu, a que eu gente não. fala pessoalmente, né? Tá Pois é, vendo? melhor ainda. Pois é, mais uma ajuda para saber que é de verdade, né? Porque às vezes a gente fala, aí faz propaganda. Não, não tem isso, não. Nunca vi, eu disse, mas eu vejo, eu acompanho e é verdade. Ah, eu lembro, né? Na época da investidora lá, né? Foi você, a mulher. Mas será que Isso, é de foi eu. verdade? Será que existe essa menina branquela do olho verde É, aí? Ou isso aí é uma montagem do computador? era minha Não, filha. é de Aí ter, eu é de carne e osso. desconfiava, eu disse, não, minha filha, olha, se você, ela fala comigo no celular, igual eu falo com você. Porque hoje, você sabe, né, as pessoas tá no mundo que tá, Né? Mas são tem muito razão também, desconfiadas. né? A Eu gente também, não tira a razão delas, né? Tem muita gente ruim na isso, internet também, né? eu também sou, mas assim, devido eu estar ali acompanhando, e eu sei que não é mentira. Então, você que basta saber. Se Eu, você que tá comprando, vai, minha filha, se joga. então, Depois que você der certo, aí as é pessoas isso. vão falar: eu sempre acreditei em você. Aí vem, né? Porque você já deu certo, mas antes é assim mesmo. É desse jeito. Parabéns, viu? Vai, se Mas tá joga e bom. olha, eu tenho certeza que Obrigada, notícias suas obrigada. em breve. Em breve, né, Vai, sim, Francisca? Bora em lá. breve. Fica com Deus. Um E grande beijo. obrigada, sim.